Se você está assistindo a este vídeo agora, existe uma razão. E essa razão não tem nada a ver com coincidência. Você está aqui porque algo dentro de você sabe que o dinheiro que deveria estar fluindo na sua vida está travado. E não é travado porque você não trabalha. Não é travado porque você não se esforça. Não é travado porque você não merece. O dinheiro está travado porque existe um movimento específico, uma ação aparentemente inofensiva, uma decisão tomada no momento errado que fecha a porta financeira exatamente quando ela estava prestes a se abrir. E o pior de tudo é que esse movimento geralmente vem disfarçado de bom senso, vem disfarçado de prudência, vem disfarçado de organização. Você olha e pensa, estou fazendo a coisa certa. Mas o fluxo financeiro não responde à lógica comum. Ele responde a algo muito mais sutil. E quando você age no momento errado, mesmo com a melhor das intenções, o dinheiro que estava a caminho simplesmente para, congela, desvia, e você fica sem entender o que foi que travou tudo de novo. Agora presta atenção no que eu vou te dizer, porque isso aqui pode mudar completamente a forma como você lida com dinheiro daqui para frente. A maioria das pessoas acredita que o momento mais perigoso na jornada financeira é quando o dinheiro está completamente travado, quando a conta está no vermelho, quando o cartão de crédito está estourado, quando não tem nem para o básico. E realmente, esse momento é duro, mas não é o mais perigoso. O momento mais perigoso é quando você começa a sentir que algo mudou, quando aparece uma oportunidade inesperada, quando alguém te liga oferecendo um trabalho, quando um dinheiro que você não esperava mais começa a se movimentar. É nessa hora que a maioria perde tudo, porque nessa hora, em vez de simplesmente receber, a pessoa entra em modo de controle. Ela quer entender de onde veio. Ela quer planejar o que vai fazer com aquilo. Ela quer contar para alguém. Ela quer já resolver tudo de uma vez. E o fluxo, que estava começando a fluir, sente essa pressão e trava. Porque dinheiro não gosta de ser agarrado, dinheiro gosta de circular. E quando você tenta segurar com força demais, ele escapa. E se você está se perguntando, mas o que exatamente eu estou fazendo de errado? Esse vídeo vai te mostrar. Não de forma teórica, não de forma vaga, mas de forma direta, clara e absolutamente prática. Porque eu vou te revelar os movimentos invisíveis que travam o dinheiro. Eu vou te mostrar os erros que parecem certos. Eu vou te explicar por que a maioria das pessoas sabota o próprio desbloqueio financeiro sem perceber. E mais importante ainda, eu vou te ensinar como parar de fazer isso, como sair desse ciclo de esperança e frustração, como finalmente permitir que o fluxo financeiro se complete na sua vida sem você mesmo bloquear tudo no meio do caminho. Mas aqui vai o aviso. Esse vídeo não é para quem quer fórmula mágica. Não é para quem quer solução rápida. Não é para quem quer truque. Isso aqui é para quem realmente quer entender o que está travando o dinheiro e está disposto a mudar a postura interna para desbloquear de forma permanente. Agora, antes de continuar, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Esse vídeo tem uma estrutura. Ele não é para ser assistido pela metade. Ele não é para você pular partes. Ele não é para você ir direto para o final. Porque o desbloqueio financeiro que você está buscando não acontece de forma fragmentada. Ele acontece de forma progressiva. Cada parte deste vídeo está construída para levar você de um ponto ao outro, para tirar você do estado de bloqueio e colocar você no estado de fluxo. Mas isso só funciona se você acompanhar do começo ao fim. Se você sair no meio, se você pular, se você não der atenção ao processo completo, você vai perder exatamente o ponto que está travando tudo na sua vida. E eu não quero que isso aconteça. Porque se você chegou até aqui, se você está assistindo agora, é porque chegou a hora de desbloquear de verdade. Chegou a hora de parar de sabotar. Chegou a hora de permitir que o dinheiro finalmente flua, sem você mesmo fechar a porta. Então fica até o final. Presta atenção e aplica o que você vai aprender aqui. Porque isso não é informação qualquer. Isso é a diferença entre continuar no mesmo ciclo ou finalmente sair dele. E se neste momento você está sentindo aquela pressão financeira constante,
Aquele medo de olhar a conta, aquela sensação de que não importa o quanto você se esforce, o dinheiro nunca é suficiente, saiba que isso não é culpa sua. Você não está fazendo tudo errado. Você só está travando em pontos específicos que ninguém nunca te ensinou a identificar. E esses pontos são exatamente o que vamos destrancar agora. Então, respira fundo. Deixa o celular de lado. Para de fazer outras coisas enquanto assiste. E vem comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode ser exatamente o que faltava para o dinheiro finalmente começar a fluir na sua vida de forma constante, natural e permanente. E antes de começar, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque os vídeos que saem aqui não são aleatórios. Eles fazem parte de um processo. E quem acompanha desde o começo, quem não perde nenhum, é quem realmente vê a transformação financeira acontecer. Então se inscreve. Ativa as notificações. E vamos começar. Você já percebeu que tem momentos na vida em que o dinheiro parece estar quase chegando e de repente trava? Não é coincidência, não é azar. E definitivamente não é porque você não merece. O que acontece na maioria das vezes é que existe um movimento específico, uma decisão tomada no momento errado, um gesto aparentemente inofensivo que fecha a porta financeira exatamente quando ela estava prestes a se abrir. E o pior de tudo é que esse movimento geralmente vem disfarçado de bom senso, de prudência, de organização. Você olha e pensa, estou fazendo a coisa certa. Mas o fluxo financeiro não responde à lógica comum. Ele responde a algo muito mais sutil. E quando você age no momento errado, mesmo com a melhor das intenções, o dinheiro que estava a caminho simplesmente para, congela, desvia. E você fica sem entender o que foi que travou tudo de novo. A verdade que ninguém fala é que existe um momento perigoso no processo de desbloqueio financeiro. Um momento em que a pessoa sente que algo está diferente, que a energia mudou, que as coisas estão se movendo. E é exatamente nesse momento que ela comete o maior erro. Ela age. Ela mexe. Ela tenta antecipar. Ela quer controlar. E o fluxo que estava começando a se reorganizar trava na hora. Porque o dinheiro não gosta de ansiedade. O dinheiro não responde bem à pressa. O dinheiro para quando você tenta forçar a porta que ainda está se abrindo. É como se você estivesse numa sala escura esperando a luz acender, e no exato segundo em que a claridade começa a aparecer, você levanta correndo e tropeça em tudo. A provisão estava vindo, a abundância estava se reorganizando ao seu redor. Mas você não deixou. Você interrompeu o processo sem perceber. E agora está de volta ao mesmo lugar, olhando para a conta vazia, para o boleto vencendo, para a sensação de sufoco financeiro que parecia estar finalmente saindo de cena. E sabe o que é mais desesperador nisso tudo? É que você não fez nada obviamente errado. Você não gastou à toa. Você não tomou decisões absurdas. Você só reagiu. Você só tentou se organizar. Você só quis ter certeza. Mas o problema é que certeza, nesse estágio do processo, é o mesmo que desconfiança. E desconfiança fecha a porta financeira mais rápido do que qualquer dívida. Porque quando você age com medo de perder, o universo, o fluxo, a energia financeira ao seu redor, interpreta isso como: essa pessoa não está pronta ainda. E trava tudo. Não por castigo. Não porque você não merece. Mas porque o movimento que você fez indicou que a base ainda não está firme. Que você ainda está operando a partir do medo, e não da confiança. E provisão não desce sobre medo. Ela desce sobre firmeza silenciosa. O maior erro não é antes do dinheiro chegar. É quando ele começa. A maioria das pessoas acredita que o momento mais difícil na jornada financeira é quando o dinheiro está completamente travado. Quando a conta está no vermelho, quando o cartão de crédito está estourado, quando não tem nem para o básico. E realmente, esse momento é duro, mas não é o mais perigoso. O momento mais perigoso é quando você começa a sentir que algo mudou.
Quando aparece uma oportunidade inesperada. Quando alguém te liga oferecendo um trabalho. Quando um dinheiro que você não esperava mais começa a se movimentar. É nessa hora que a maioria perde tudo. Porque nessa hora, em vez de simplesmente receber, a pessoa entra em modo de controle. Ela quer entender de onde veio. Ela quer planejar o que vai fazer com aquilo. Ela quer contar para alguém. Ela quer já resolver tudo de uma vez. E o fluxo, que estava começando a fluir, sente essa pressão e trava. Porque dinheiro não gosta de ser agarrado. Dinheiro gosta de circular. E quando você tenta segurar com força demais, ele escapa. Tem uma coisa que você precisa entender sobre o desbloqueio financeiro. Ele não acontece de uma vez. Ele não é um evento único, é um processo. E esse processo tem etapas. A primeira etapa é o movimento interno. É quando algo dentro de você muda. Quando a mentalidade de escassez começa a rachar. Quando você para de operar no desespero e começa a operar na confiança, mesmo que ainda não tenha motivo concreto para isso. A segunda etapa é o movimento externo. É quando as coisas ao seu redor começam a se reorganizar. Quando aparecem sinais. Quando surgem oportunidades. Quando portas que estavam fechadas há anos começam a se abrir. E a terceira etapa, a mais delicada de todas, é a estabilização. É quando o dinheiro que começou a se mover precisa encontrar um lugar firme para pousar. E é justamente nessa terceira etapa que a maioria falha. Porque nessa etapa, você não pode fazer nada. Você só pode manter. Manter a postura. Manter a frequência. Manter o silêncio. Mas o impulso natural é agir. E quando você age, você desestabiliza. E o dinheiro que estava quase chegando, desvia de novo. Pensa comigo. Quando você planta uma semente, você não fica cavucando a terra todo dia para ver se ela já brotou. Você não fica arrancando a plantinha para conferir se a raiz está crescendo. Você sabe que se fizer isso, você mata o processo. Você deixa a semente em paz. Você rega. Você mantém a terra no lugar. Você espera. E o crescimento acontece sozinho, no tempo certo. Com o dinheiro, é a mesma coisa. Quando você ativa um processo de desbloqueio financeiro, quando você muda a frequência interna, quando você começa a operar a partir da abundância e não da falta, você está plantando. E a semente está lá. Ela está germinando. Mas se você ficar mexendo, se você ficar testando, se você ficar querendo ver resultado antes da hora, você mata tudo. E depois fica se perguntando por que o dinheiro não veio. O dinheiro estava vindo. Mas você não deixou ele chegar. Você interrompeu o fluxo com a sua ansiedade, com a sua necessidade de controlar, com o seu medo de que talvez não dê certo. E medo, nesse processo, é veneno puro. Provisão não responde à pressa, ela responde à permanência. Existe um tipo de sabotagem financeira que é completamente invisível. Ela não aparece como gasto descontrolado. Ela não aparece como má gestão. Ela não aparece como falta de disciplina. Ela aparece como prudência, como responsabilidade, como organização, e é exatamente por isso que é tão perigosa. Porque você olha para o que está fazendo e pensa, estou agindo certo. Mas o fluxo financeiro não julga pelas aparências. Ele julga pela frequência. E quando você age a partir do medo, mesmo que seja um medo disfarçado de planejamento, a frequência que você emite é de escassez. E escassez atrai mais escassez. Não importa o quanto você se esforce. Não importa o quanto você tente controlar. Se a base emocional do seu movimento é o medo de perder, você vai perder. Não porque o universo é cruel, mas porque você está sinalizando que não está pronto para receber. E a provisão, quando sente isso, recua. Ela espera. Ela não força a entrada. Ela simplesmente para de fluir na sua direção, até que você mude a postura interna. Vou te dar um exemplo bem concreto. Você está há meses com a conta no aperto. Dívida acumulada. Boletos atrasados. Aquela sensação constante de sufoco financeiro. Aí de repente aparece um dinheiro. Pode ser um pagamento que você não esperava mais. Pode ser uma oportunidade de fazer um extra.
Pode ser alguém que te deve há tempos e finalmente pagou. E o que você faz? Você já pega aquele dinheiro e sai pagando tudo. Você quer quitar, você quer limpar, você quer resolver. E olhando de fora, isso parece sensato. Mas olhando de dentro do fluxo financeiro, isso é desespero. Porque você não está pagando a partir da abundância. Você está pagando a partir do medo. Você está pagando porque tem medo de que não venha mais. Você está pagando porque quer se livrar da pressão. E quando você age assim, o dinheiro entende que você ainda está operando na escassez. Que você ainda não confia que vai continuar vindo. E ele para de vir. Porque a energia que você emitiu ao gastar daquele jeito foi: esse é o último, melhor usar agora. E o fluxo responde exatamente ao que você declara, mesmo que seja silenciosamente. Agora imagina a mesma situação, mas com uma postura diferente. O dinheiro chega. Você recebe. Você respira. Você agradece internamente. Você deixa ele ficar ali por 1 ou 2 dias sem fazer nada. Sem planejar. Sem calcular. Você só deixa ele existir na sua conta, na sua mão, no seu bolso. Você deixa a sensação de provisão se instalar. E aí, quando você vai usar, você usa com calma. Você paga o que precisa ser pago, mas sem desespero. Você separa. Você organiza, mas sem aquela urgência sufocante. Você age como quem sabe que isso é só o começo, e não o fim. E sabe o que acontece? O fluxo sente essa diferença. Ele sente que você está firme, que você confia, que você não está agarrando. E aí ele continua. Porque provisão gosta de frequência estável. Ela gosta de quem recebe bem. Ela gosta de quem não trava na primeira gota. E quando você aprende a receber sem desespero, a porta financeira não só se abre, ela fica aberta. O dinheiro não para porque você gastou. Ele para porque você gastou com medo. Tem uma armadilha que quase todo mundo cai quando o dinheiro começa a se mover. A necessidade de contar, de compartilhar, de avisar alguém que as coisas estão mudando. E isso parece inofensivo, parece até natural. Afinal, quando algo bom acontece, a gente quer dividir, quer comemorar, quer que alguém saiba que finalmente deu certo. Mas existe uma diferença gigante entre gratidão silenciosa e exposição prematura. Quando você conta para todo mundo que o dinheiro começou a chegar, que as portas financeiras estão se abrindo, que você está sentindo uma mudança, você não está celebrando. Você está dispersando. Você está jogando para fora uma energia que ainda não se consolidou. E o pior, você está abrindo espaço para opiniões, para dúvidas externas, para questionamentos que vão plantar insegurança exatamente no momento em que você mais precisa de firmeza. Porque as pessoas, mesmo sem querer, vão perguntar, vão questionar, vão querer entender. E cada explicação que você dá, cada justificativa que você tenta construir, vai minando a confiança interna que estava se formando. E sem confiança interna, o fluxo não se sustenta. A verdade é que dinheiro gosta de silêncio. Provisão gosta de discrição. Abundância gosta de quem sabe guardar segredo até a hora certa. E a hora certa não é quando o dinheiro começa a aparecer. A hora certa é quando ele já está consolidado, quando ele já virou rotina, quando você já não precisa mais provar para ninguém que está recebendo, porque a realidade financeira ao seu redor já mudou completamente. Mas enquanto o processo ainda está se estabilizando, enquanto o desbloqueio ainda está em andamento, o melhor que você pode fazer é ficar quieto. Não precisa mentir. Não precisa esconder. Mas também não precisa anunciar. Porque cada vez que você anuncia, você cria expectativa. E expectativa cria pressão. E pressão trava fluxo. Tem gente que perde tudo simplesmente porque contou cedo demais. Porque chamou atenção cedo demais. Porque quis provar cedo demais. E o dinheiro que estava começando a fluir naturalmente, sentiu aquela energia de preciso provar. E interpretou como insegurança. E recuou. Você já reparou como tem gente que parece atrair dinheiro sem esforço? Como tem gente que sempre tem. Que sempre resolve. Que nunca está no desespero, mesmo quando passa por dificuldade. Essas pessoas têm uma característica em comum.
Elas não ficam falando sobre dinheiro o tempo todo. Elas não ficam anunciando o que estão recebendo. Elas não ficam contando os planos antes de executar. Elas simplesmente recebem, organizam, usam e seguem. Sem drama. Sem holofote. Sem necessidade de validação externa. E sabe por que isso funciona? Porque quando você opera assim, você mantém a energia do dinheiro circulando dentro do seu próprio campo. Você não dispersa. Você não vaza. Você mantém a frequência alta e estável. E o fluxo financeiro, ao sentir essa estabilidade, continua chegando. Porque ele sabe que encontrou um lugar seguro. Um lugar que não vai travar na primeira pressão. Um lugar que sabe receber sem alarde. E provisão ama esse tipo de postura. Ela se multiplica nesse tipo de ambiente. Quem fala demais sobre o dinheiro que está chegando, geralmente vê ele parar de chegar. Agora vem a parte que pouca gente entende. O fluxo financeiro não trava só por causa do que você faz externamente. Ele trava principalmente por causa do que você pensa internamente. E tem um pensamento específico que destrói tudo mais rápido do que qualquer ação errada. É o pensamento: agora vai. Parece positivo, parece confiança, parece fé, mas não é. É euforia disfarçada. É aquela empolgação que vem quando você sente que finalmente as coisas estão mudando. E você já quer abraçar o resultado antes dele se consolidar. Você já quer relaxar. Você já quer baixar a guarda. Você já quer acreditar que a fase difícil acabou. E é exatamente nesse momento que o processo desmorona. Porque agora vai é o oposto de permanência. Agora vai é impulso. É reação emocional. É você saindo da postura que estava funcionando e entrando numa postura de quem já ganhou o jogo antes do jogo terminar. E o dinheiro, quando sente isso, entende que você ainda não está maduro o suficiente para segurar o que está prestes a receber. E ele recua. Não para te punir, mas para te proteger de você mesmo. Você precisa entender uma coisa. Desbloqueio financeiro não é um evento. É uma frequência. E frequência precisa de consistência. Precisa de repetição. Precisa de firmeza emocional mesmo quando nada ainda mudou visivelmente. Quando você mantém a postura certa por dias, por semanas, sem oscilar, sem desistir, sem entrar em pânico, você cria um campo magnético ao seu redor. E esse campo começa a atrair oportunidades, começa a atrair dinheiro, começa a reorganizar as portas financeiras ao seu redor. Mas se no meio do processo você muda a frequência, se você sai da firmeza e entra na euforia, o campo desestabiliza, e tudo que estava se alinhando perde o rumo. É como sintonizar uma rádio. Quando você encontra a frequência certa, o som fica nítido. Mas se você mexe no dial, mesmo que seja só um pouquinho, a estática volta, e você perde a sintonia. Com dinheiro é igual. Você encontra a frequência certa quando você para de operar no desespero e começa a operar na confiança calma. Mas se você mexe nessa frequência com empolgação prematura, com ansiedade, com necessidade de resultado imediato, você perde a sintonia. E o dinheiro, que estava quase chegando, desvia. E tem mais. Quando você pensa agora vai, você automaticamente relaxa a disciplina. Você para de fazer o que estava funcionando. Você para de manter a postura interna. Você para de vigiar os pensamentos. Você volta a gastar emocionalmente. Você volta a tomar decisões impulsivas. Você volta a reagir ao medo. Porque no fundo, agora vai significa, já consegui, posso relaxar. Mas a verdade é que você ainda não conseguiu. Você só ativou o processo. E processo precisa ser mantido até o final. Não adianta começar uma dieta e parar no meio. Não adianta começar a construir uma casa e abandonar na metade. Não adianta ativar o desbloqueio financeiro e relaxar antes da provisão se estabilizar. Porque o fluxo de dinheiro não responde à intenção. Ele responde à ação sustentada. Ele responde à frequência mantida. Ele responde a quem permanece firme do começo ao fim, sem oscilar, sem relaxar, sem cair na armadilha de achar que já está tudo resolvido. Permanência é o que separa quem realmente desbloqueou de quem só teve um momento de sorte
e voltou para a escassez logo depois. O fluxo não trava quando você duvida. Ele trava quando você relaxa cedo demais. Tem uma coisa que você precisa aceitar se quiser realmente desbloquear o dinheiro de forma permanente. Você não está no controle do timing. Você não decide quando o dinheiro chega. Você não decide de onde ele vem. Você não decide quanto tempo vai demorar. O que você controla é a sua postura. O que você controla é a frequência que você emite. O que você controla é se você vai permanecer firme ou se vai oscilar a cada dia que passa sem resultado visível. E a maioria das pessoas perde tudo exatamente porque não aceita isso. Elas querem controlar o processo inteiro. Elas querem saber exatamente quando o dinheiro vai aparecer. Elas querem ter certeza de que está funcionando. E quando não conseguem essa certeza, elas entram em desespero. E desespero é a frequência mais destrutiva que existe no campo financeiro. Porque desespero é falta de confiança. E sem confiança, não existe desbloqueio. Existe só um ciclo de esperança e frustração que se repete indefinidamente. Você ativa, você sente que algo está mudando, você desespera porque não vê resultado rápido, você trava tudo e volta para o começo. E esse ciclo só quebra quando você aceita que o seu papel não é controlar. O seu papel é manter. Pensa em quantas vezes você já começou algo financeiro com fé, com esperança, com energia alta, e desistiu porque não viu resultado em uma semana. Pensa em quantas vezes você já estava no caminho certo, mas abandonou porque achou que não estava funcionando. Pensa em quantas portas financeiras você mesmo fechou, porque não teve paciência de esperar elas se abrirem completamente. Não foi o universo que travou. Não foi falta de merecimento. Foi falta de permanência. Foi você saindo do processo antes da hora. E o pior é que na maioria das vezes, o dinheiro estava a caminho. A provisão estava se reorganizando. As oportunidades estavam sendo alinhadas, mas você não viu. Porque você queria ver resultado imediato. Você queria prova. Você queria garantia. E como não teve, você decidiu que não estava funcionando. E quando você decidiu isso, o fluxo realmente parou. Não porque não estava funcionando, mas porque você declarou que não estava. E a energia financeira ao seu redor respondeu exatamente ao que você declarou. Agora imagina se você faz diferente. Imagina que você ativa o desbloqueio financeiro e decide de forma consciente que não vai medir resultado todo dia, que não vai ficar checando a conta toda hora, que não vai ficar esperando o telefone tocar com uma proposta, que você simplesmente vai manter a postura, vai manter a frequência, vai manter a confiança e vai deixar o dinheiro chegar no tempo dele, sem pressão, sem cobrança, sem desespero. Você continua fazendo o que precisa fazer. Você continua trabalhando. Você continua se movendo. Mas internamente, você está firme. Você não está operando no medo. Você não está operando na dúvida. Você está operando na certeza de que o que você ativou vai se completar, não importa quanto tempo demore. E sabe o que acontece quando você opera assim? O dinheiro começa a aparecer. Não de forma mágica, não de forma inexplicável, mas de forma natural. Porque você criou espaço para ele. Você parou de bloquear com ansiedade. Você parou de travar com cobrança. Você simplesmente deixou o fluxo fluir. E fluxo que não encontra resistência sempre chega ao destino. Provisão não chega quando você quer. Ela chega quando você está pronto para não travar. Existe um momento no processo de desbloqueio financeiro que é absolutamente crítico. É o momento em que você sente que algo está diferente, mas ainda não viu nada concreto. É aquele momento em que a energia mudou, mas o dinheiro ainda não apareceu. É quando você acorda e percebe que o peso no peito diminuiu. É quando você olha para a situação financeira e, em vez de desespero, você sente uma calma estranha. É quando você para de ter aquele medo constante de olhar a conta bancária. Esse momento é perigoso. Não porque seja ruim, mas porque é o momento em que a maioria das pessoas comete o erro fatal. Elas testam. Elas querem confirmar se a mudança é real. Elas querem saber se o desbloqueio realmente aconteceu. E aí elas fazem algo impulsivo. Elas tomam uma decisão financeira precipitada.
Elas fazem uma compra que não precisavam fazer. Elas mexem em algo que deveria ficar parado. E o fluxo, que estava se organizando perfeitamente, sente aquele movimento de teste e interpreta como ainda não confia. E trava tudo de novo. Testar é o oposto de confiar. Quando você testa, você está dizendo: preciso de prova antes de acreditar. E o problema é que o desbloqueio financeiro não funciona assim. Ele não te dá prova antes. Ele te dá prova depois. Depois que você manteve a frequência. Depois que você permaneceu firme. Depois que você não cedeu ao impulso de mexer, de controlar, de forçar. A prova vem quando você já não precisa mais dela. Porque nesse ponto, você já está operando a partir da abundância interna, e não da carência externa. E provisão só desce sobre quem já está vibrando na frequência dela, mesmo sem tê-la fisicamente ainda. É como aquela história de você só conseguir emprego quando já não está desesperado por emprego. Você só atrai dinheiro quando já não está desesperado por dinheiro. Não porque o universo é cruel, mas porque desespero é repelente. Desespero afasta. Desespero cria um campo energético que bloqueia tudo. E quando você testa, você está operando no desespero disfarçado de curiosidade. E o fluxo sente isso e recua. Então, o que você faz nesse momento crítico? Você não faz nada. Você simplesmente permanece. Você mantém a disciplina que você já vinha mantendo. Você continua com os mesmos hábitos. Você não muda porque sentiu algo diferente. Você não relaxa porque a pressão diminuiu. Você não testa porque quer confirmar. Você só continua. Firme. Constante. Sem oscilar. E isso, por mais simples que pareça, é a coisa mais difícil de fazer. Porque o impulso natural quando você sente melhora é agir. É fazer alguma coisa. É comemorar. É mexer. Mas o que separa quem realmente desbloqueou de quem só teve um alívio temporário é justamente a capacidade de não fazer nada quando tudo dentro de você está pedindo para fazer. Porque nesse momento, fazer nada é fazer tudo. Nesse momento, permanecer é a ação mais poderosa que existe. Nesse momento, o silêncio interno é o que mantém a porta financeira aberta. E quem entende isso, quem aplica isso, vê o dinheiro não só chegar, mas se estabelecer. Não como um evento pontual, mas como uma nova realidade permanente. O fluxo se completa quando você para de testar se ele é real. Agora vamos falar de algo que quase ninguém menciona quando o assunto é dinheiro e desbloqueio financeiro. A responsabilidade emocional de receber. Porque a maioria das pessoas acha que o problema é a falta de dinheiro. Mas não é. O problema é a incapacidade de segurar o dinheiro quando ele chega. O problema é não saber lidar com a provisão quando ela finalmente aparece. O problema é sabotar o fluxo exatamente no momento em que ele começa a funcionar. E isso acontece porque ninguém te ensinou a receber. Ninguém te ensinou que receber é uma habilidade. Que receber exige maturidade emocional. Que receber exige que você esteja internamente preparado para não travar, não sabotar, não dispersar o que está chegando. A maioria das pessoas passa a vida inteira pedindo, desejando, implorando por dinheiro. Mas quando ele finalmente começa a aparecer, elas entram em pânico. Elas não sabem o que fazer. Elas começam a agir de forma estranha. Elas gastam rápido demais. Elas contam para todo mundo. Elas tomam decisões impulsivas. E o dinheiro, que estava começando a se estabelecer, vai embora tão rápido quanto chegou. Você já reparou como tem gente que ganha na loteria e em poucos anos está quebrada de novo? Como tem gente que recebe uma herança e em pouco tempo não tem mais nada? Como tem gente que consegue um aumento, uma promoção, um bônus e continua no sufoco financeiro do mesmo jeito? Não é falta de dinheiro. É falta de preparo interno para lidar com o dinheiro. É falta de estrutura emocional para segurar a provisão. Porque essas pessoas ainda operam a partir da escassez. Elas ainda têm medo de perder. Elas ainda acreditam lá no fundo que aquilo não vai durar. Então elas agem a partir desse medo. Elas gastam antes de perder. Elas aproveitam antes que acabe.
Elas fazem tudo às pressas porque não confiam que vai continuar vindo. E essa energia de pressa, de medo, de desconfiança, é exatamente o que bloqueia o fluxo contínuo. Porque provisão não é sobre receber uma vez. Provisão é sobre receber de forma constante. É sobre criar um canal aberto por onde o dinheiro flui sem interrupção. Mas esse canal só permanece aberto quando você aprende a receber sem desespero. Quando você aprende a usar sem medo. Quando você aprende a manter a postura interna de abundância, mesmo enquanto ainda está construindo a abundância externa. E tem uma verdade dura que precisa ser dita. Se você não mudar internamente, não importa quanto dinheiro chegue, você vai perder. Você pode receber 1.000, pode receber 10.000, pode receber 100.000. Se a sua estrutura interna ainda é de escassez, você vai sabotar. Você vai gastar errado. Você vai tomar decisões erradas. Você vai atrair problemas financeiros que vão sugar tudo de volta. Não porque você é azarado. Não porque o universo está contra você. Mas porque você ainda não está vibrando na frequência de quem sabe segurar. E o dinheiro sempre vai para quem sabe segurar. Sempre. Ele não fica com quem só sabe pedir. Ele não fica com quem só sabe desejar. Ele fica com quem sabe receber, organizar, usar com sabedoria e manter a porta aberta para que mais continue chegando. E isso não é questão de técnica financeira. Isso é questão de postura interna, de maturidade emocional, de sair do modo sobrevivência e entrar no modo administração. Porque enquanto você estiver no modo sobrevivência, o máximo que você vai conseguir é sobreviver. Mas quando você entra no modo administração, você começa a prosperar. E prosperidade não é sobre quanto você ganha. É sobre quanto você consegue manter. O dinheiro não vai embora porque você não tem. Ele vai embora porque você não sabe segurar. Chegou a hora de consolidar tudo. Porque até aqui você entendeu onde a maioria trava. Você entendeu os erros invisíveis que fecham a porta financeira. Você entendeu que o problema não é a falta de dinheiro, mas a forma como você lida com o processo de desbloqueio. E agora você precisa entender o que fazer a partir daqui. Não no sentido de ação externa, mas no sentido de postura interna. Porque o que vai determinar se o dinheiro realmente vai começar a fluir na sua vida de forma constante não é o que você faz uma vez. É o que você mantém. É a frequência que você sustenta dia após dia, sem oscilar, sem desistir, sem cair nas armadilhas que você acabou de conhecer. E a primeira coisa que você precisa fazer é tomar uma decisão consciente. Você não vai mais sabotar. Você não vai mais testar. Você não vai mais agir com desespero. Você não vai mais relaxar antes da hora. Você vai permanecer. E permanência, nesse contexto, significa que você vai manter a mesma postura interna, independente do que aconteça externamente. Se o dinheiro demorar mais do que você esperava, você permanece. Se aparecer um sinal, mas não o resultado completo ainda, você permanece. Se as coisas começarem a se mover mas ainda não estiverem consolidadas, você permanece. Sem pânico, sem pressa, sem controle excessivo. A segunda coisa que você precisa entender é que o desbloqueio financeiro tem etapas. E você está numa etapa específica agora. Você não está mais no começo, onde tudo era desespero e sufoco. Mas você também não está no final, onde tudo já está resolvido e estável. Você está no meio. E o meio é o lugar mais perigoso. Porque é no meio que a maioria desiste. É no meio que a maioria trava. É no meio que a maioria comete os erros que você acabou de aprender. Então você precisa estar consciente. Essa é a hora de não fazer nada errado. Não é hora de fazer mais. Não é hora de criar estratégias novas. Não é hora de mudar de decreto, de mudar de frequência, de mudar de postura. É hora de manter. É hora de consolidar. É hora de deixar o processo que você já ativou se completar sem interferência. Porque quando você interfere agora, você quebra o fluxo. E quando você quebra o fluxo, você tem que começar tudo de novo. E começar de novo não é o problema. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida inteira começando de novo porque nunca aprendeu a permanecer até o fim. E a terceira coisa, a mais importante de todas,
é que você precisa parar de medir o sucesso pelo dinheiro que já chegou. Você precisa começar a medir o sucesso pela sua capacidade de não travar. Porque no final das contas, o dinheiro vai chegar. As portas financeiras vão se abrir. A provisão vai fluir. Isso é inevitável quando você está na frequência certa. Mas o que não é inevitável é você conseguir manter essa frequência. O que não é inevitável é você não sabotar no meio do caminho. O que não é inevitável é você ter a maturidade emocional de receber sem desespero, de usar sem medo, de continuar sem precisar de prova a cada segundo. Então, o foco agora não é quando o dinheiro vai chegar. O foco é, eu vou conseguir não travar quando ele começar a chegar. E se a sua resposta for sim, se você realmente decidiu que não vai mais cair nas armadilhas que travam o fluxo, então o dinheiro não só vai chegar, ele vai ficar. Ele vai se multiplicar. Ele vai se estabelecer como uma realidade permanente na sua vida. Porque você finalmente aprendeu a não bloquear o que sempre esteve tentando chegar até você. Provisão não estava longe. Você só estava travando sem perceber. E agora você sabe. Você sabe exatamente onde o dinheiro trava. Você sabe quais são os movimentos invisíveis que bloqueiam o fluxo financeiro. Você sabe por que a maioria das pessoas sabota o próprio desbloqueio sem perceber. E mais importante ainda, você sabe o que não fazer. Você sabe que o maior erro não é antes do dinheiro chegar, mas exatamente quando ele começa. Você sabe que a porta financeira se fecha não por falta de esforço, mas por excesso de controle. Você sabe que provisão não responde à pressa, mas à permanência. Você sabe que o fluxo trava quando você testa, quando você conta cedo demais, quando você relaxa antes da hora, quando você age com desespero disfarçado de organização. E agora que você sabe tudo isso, a pergunta é, o que você vai fazer com essa informação? Porque informação sem aplicação não muda nada. Você pode ter assistido este vídeo inteiro. Você pode ter entendido cada ponto. Você pode ter se identificado com cada exemplo. Mas se você sair daqui e continuar fazendo exatamente as mesmas coisas que vinha fazendo antes, nada vai mudar. O dinheiro vai continuar travando nos mesmos pontos. As portas financeiras vão continuar se fechando no momento errado, e você vai continuar naquele ciclo de esperança e frustração que já te cansou. Então eu preciso que você tome uma decisão agora. Uma decisão consciente, uma decisão firme. Você vai aplicar o que aprendeu aqui ou vai deixar passar? Você vai mudar a postura interna ou vai continuar operando no desespero? Você vai permanecer firme até o final ou vai sabotar no meio do caminho como sempre fez? Porque essa decisão que você está tomando agora mesmo, é o que vai definir se o dinheiro realmente vai começar a fluir na sua vida, ou se você vai passar mais 1 ano, mais 2 anos, mais 5 anos no mesmo lugar. E se você decidiu que vai aplicar, se você decidiu que não vai mais travar, se você decidiu que dessa vez vai ser diferente, então eu quero que você faça uma coisa agora. Vai nos comentários e escreve uma frase. Uma frase simples, direta, sem história longa. Escreve, eu não travo. Só isso. 3 palavras. Mas essas 3 palavras são um compromisso. Um compromisso com você mesmo. Um compromisso de que a partir de agora, quando o dinheiro começar a se mover, você não vai entrar em pânico. Você não vai testar. Você não vai contar para todo mundo. Você não vai gastar com desespero. Você não vai relaxar antes da hora. Você vai simplesmente permanecer, firme, constante, confiante. E quando você escreve isso nos comentários, você está selando essa postura. Você está declarando publicamente que você entendeu, que você aprendeu, que você não vai mais cair nas mesmas armadilhas. Então vai lá agora. Escreve, eu não travo. E deixa essa frase ser o marco do dia em que você finalmente decidiu parar de sabotar o seu próprio desbloqueio financeiro. E tem mais uma coisa. Se você chegou até aqui, se você assistiu este vídeo inteiro, você não pode parar agora, porque este vídeo faz parte de um processo. E processo precisa ser completado. Então se você ainda não viu os vídeos anteriores, volta e assiste. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque cada vídeo que sai aqui tem uma função específica.
Cada vídeo te leva um passo mais perto do desbloqueio completo. E quem acompanha tudo, quem não perde nenhum, quem aplica de verdade, é quem realmente vê a transformação financeira acontecer. Não de forma mágica, não de forma instantânea, mas de forma real, sólida e permanente. Então não deixa esse conhecimento morrer aqui. Aplica, permanece e volta sempre que precisar relembrar o que não pode fazer quando o dinheiro começar a se mover. Porque a tendência natural é esquecer. A tendência natural é relaxar. A tendência natural é voltar para os velhos padrões. Mas se você voltar aqui, se você revisar, se você mantiver a consciência ativa, você não vai cair. Você vai permanecer firme até que o fluxo financeiro se complete de verdade na sua vida. E agora eu encerro com a mesma frase que abriu este vídeo. Mas agora você entende ela de um jeito completamente diferente. O maior erro não é antes do dinheiro chegar. É quando ele começa. E você não vai mais cometer esse erro. Porque agora, você sabe, você está consciente, você está preparado. E o dinheiro que estava travado finalmente tem permissão para fluir. Não porque você fez mais, mas porque você parou de bloquear. E isso muda tudo. Fica na paz. Permanece firme. E nos vemos no próximo vídeo.